Empreendedoras, créditos e empréstimos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é um tema tão importante, né? Durante a nossa jornada empreendedora, o quanto que a gente busca e de que forma que a gente pode realmente ver a melhor opção para o nosso negócio. Mas antes de falar sobre isso especificamente, eu gostaria de sempre falar para nós empreendedores, eu também sou empreendedora e eu me identifico muito com vocês, a gente precisa sempre se atentar a algumas questões, né? Questões que é o seguinte, é olhar para o meu negócio, saber que momento que eu estou, quanto que eu preciso, por quanto tempo eu vou precisar desse dinheiro, desse valor, de que forma, e também tentar ajustar isso dentro do seu fluxo de caixa e do seu planejamento também. Então é importante que quando você vai buscar uma linha de crédito, de empréstimos, você também faça essa avaliação, essa autoavaliação antes, né? Principalmente um planejamento. E hoje, quando a gente está falando de linhas de crédito, a gente já tem no mercado há bastante tempo e vários bancos que a gente tem falado muito do capital de giro, né? Que é o mesmo que fluxo de caixa, então você pode encontrar em algum banco específico a questão de giro, de capital de giro ou fluxo de caixa. Que é a mesma coisa, gente. O que é isso? É para cobrir a sua operação, né? E que bancos que trabalham com isso? A gente tem todos hoje os nossos bancos comerciais. Nós temos algumas cooperativas também que fazem isso no mercado com alguns juros acessíveis, mas vai depender muito da tua análise. Por quê? Porque esses bancos, eles sempre analisam o perfil, né, da tua empresa, do teu CPF. E dentro dessa linha, o que a gente poderia alertar e colocar para vocês? Eu acho que é interessante, a gente está vivendo num momento onde isso está mais facilitado, quando você vai num banco e você já fala a sua questão ou a sua informação, os bancos já entendem, né, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando, mas quando a gente fala de capital de giro e de fluxo de caixa, isso já é meio que normal, né? Os bancos já conhecem esses termos. Então, além da questão do capital de giro e do fluxo de caixa, dependendo do segmento da sua startup ou do teu negócio, você tem umas linhas de crédito específico. Então, por exemplo, se você é de turismo, né? Então, o próprio BNDES ou outros bancos liberaram crédito específicos para esse segmento. Quando a gente está falando de agro também, para empreendedores nesse segmento de agro, a gente tem até alguns bancos privados, até algumas cooperativas com linhas de crédito específico para esses segmentos, né? Mas no geral, quando a gente está falando de uma empreendedora do meio ou um microempreendedor, normalmente são essas linhas de crédito que a gente tem falado bastante, que é o capital de giro, essa para específico para alguns segmentos, a questão de algum empréstimo consignado, a gente tem também a questão da antecipação de folha de pagamento, que também acho que quase todos os bancos já trabalham com isso, né? Eu não recomendo muito, né, a questão do cheque especial, embora alguns bancos tenham colocado isso com um pouco mais acessível, né, eu não recomendo realmente, mas há essa possibilidade. E também alguns bancos têm trabalhado com a questão de empréstimos com a garantia de imóvel, né, eu acho que isso também fica aí uma opção para alguns empreendedores que têm algum imóvel, tanto residencial quanto comercial, que pode usufruir desse benefício específico desse banco, né? E eu acredito que é o seguinte, quando a gente está falando para esse segmento de microempreendedores e de MEI, a gente também tem o Banco do Povo. O Banco do Povo, ele trabalha com uma taxa um pouco mais reduzida, um tempo de carência e algumas parcelas, né? Que aí eles estendem aí para 15, 18, 24 meses, dependendo da tua necessidade. Tem algumas fintechs, né, que a gente chama essas startups que são focadas na área financeira, que também cada vez mais estão atuando com taxa também acessível aí. Tem algumas fintechs considerando também uma taxa de 3,5%, entre 3,5% e 5% também em relação para alguns empréstimos. Então a gente está falando o seguinte, a gente está falando de linhas de crédito e empréstimos. Nesses bancos que a gente já conhece, que são os bancos comerciais que a gente tem aqui, a gente está falando de cooperativas, algumas cooperativas específicas,
o Banco do Povo. Porque o Banco do Povo a gente segrega um pouco? Porque o Banco do Povo, ele é muito específico, né? Ali com os empréstimos. As fintechs, e também a gente tem alguns programas que vale a pena vocês conhecerem também, como o programa Dona de Mim, que é uma parceria da Rede Mulher, e que eles realmente fazem esse trabalho de empréstimo, são valores menores, específicos para microempreendedoras, né? Com uma carência e também com um tempo maior aí para pagamento. Além do que a gente comentou dessas instituições, cooperativas e fintechs, tem alguns bancos trabalhando exclusivo, específico, com ações e projetos para mulheres, né, como o Banco Pérola. Então vale a pena vocês darem uma olhada, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada, ver se interessa. Tem alguns projetos com valores menores, mas são acessíveis e com uma linha de análise de crédito muito simples, né? Que eu acho que fica sendo uma opção para vocês também, né? E aí é isso, gente. Eu acredito que quando a gente está falando de linhas de crédito, empréstimo que a gente tem no mercado, e eu volto àquele tema, para a gente olhar um pouquinho para o nosso negócio, né? Para a gente fazer uma reavaliação do que a gente precisa, por quanto tempo, ver se isso cabe nas mensalidades, cabe no meu fluxo de caixa realmente. Então, quer dizer, se eu for buscar um dinheiro no mercado para ajudar a minha empresa, para ajudar o meu negócio, de que forma que eu vou agregar isso, de que forma que eu vou crescer, como que eu vou crescer. Então, esse planejamento, ele é muito importante, tanto no início, né, antes de você realmente buscar essa linha, e também depois, quando você já receber esse dinheiro, de que forma que você realmente vai beneficiar seu negócio para isso. Então essas ficam as minhas dicas para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.